A vila de Paranapiacaba é um distrito do município de Santo André. Localizado na beira da Serra do Mar, próximo à represa Billings, surgiu como um centro de controle e moradia dos trabalhadores da construção da Estrada de Ferro, que ligaria Santos a Jundiaí. Apesar da proximidade de Ribeirão Pires e Cubatão, Paranapiacaba é isolada no tempo, pois a vila perdeu o significado para o qual foi idealizada, e no espaço por estar num vale, isolado geograficamente. Assim, é difícil chegar até lá, sendo o carro e o trem as únicas alternativas. Daqui não dá. A história de Paranapiacaba está relacionada ao desenvolvimento econômico de São Paulo e à política nacional de transportes de meado do século XIX, que visava a implantação de meios de transporte mais modernos e eficientes. Estas circunstâncias introduziram o desejo crescente por produtos manufaturados, importados da Europa. Aliados a esse fenômeno, estavam investidores ingleses interessados em garantir o escoamento de sua produção industrial. Por outro lado, a exportação de produtos agrícolas, pilar da economia brasileira, necessitava de investimentos nas condições de transporte até o porto. Em São Paulo, por conta da elite cafeeira, a oligarquia social e o governo buscaram meios que levassem a sua produção até Santos. Esse era o cenário perfeito para atrair empresas inglesas que já haviam construído ferrovias em outras regiões da Europa. Após algumas tentativas de concessões mal-sucedidas, em 1856, o Marquês de Monte Alegre e o Barão de Mauá adquiriram uma autorização para buscar uma companhia no exterior que fizesse a estrada de ferro entre Santos e Jundiaí. A empresa, The São Paulo Railway Company, foi construída com tecnologia inglesa e por capital britânico e nacional. Em 1860, foi fincada em Santos a pedra fundamental para a construção da estrada de ferro. Os desafios eram grandes, e a Serra do Mar íngreme, mas sua construção garantiu a São Paulo o legado de desenvolvimento econômico e cultural do século XX. Início das obras da estrada de ferro e as dificuldades advindas da subida da Serra do Mar, foram organizados acampamentos provisórios para operários, com casas de pau a pique e sapé. Estes se localizavam desde a raiz da serra até o alto da serra, nome inicial da localidade, atualmente denominada Paranapiacaba. Os ingleses não planejaram, inicialmente, uma estação em Paranapiacaba, pois o que existia ali era apenas um pequeno pátio de manobras. O afluxo de passageiros e a espera de certo tempo para descer até Santos foram os motivos da inauguração da primeira estação do Alto da Serra, construída em 1874. Era uma estação simples, mas importante tanto para os ferroviários como para os passageiros que iam e vinham de Santos. O nome Alto da Serra ficou até 1907, quando passa a ser chamada de Paranapiacaba. Os trabalhadores da construção da estrada de ferro chegaram a 3.000 homens, e eram, em sua maioria, imigrantes, especialmente portugueses e espanhóis, além de italianos. Era comum acidentes envolvendo trabalhadores, principalmente devido às chuvas e desabamentos. Com o fim das obras, ficaram em Paranapiacaba os ferroviários que se dedicaram à tração, tráfego e conservação das linhas. Em 1862, organizou-se um novo espaço, o Morro ou Parte Alta. A estrutura da parte alta ela é toda bagunçada, né? Foi feito assim, pedacinho, costurando no morro. Faz o quê? Abre, mas fecha. A estrada de ferro, ligando Santos a Jundiaí, foi inaugurada em 26 de fevereiro de 1867, momento em que Paranapiacaba já era constituída de um pequeno pátio de manobras, algum comércio na parte alta e um pequeno núcleo na Vila Velha, que foi preservado para a manutenção da estrada e do próprio sistema. Em 1897, foi necessária a ampliação do acampamento e criou-se a Vila Nova. O planejamento urbano tipicamente inglês, implantado na Vila Martin Smith, criou as vielas sanitárias como elemento organizador da coleta de lixo, do transporte, de mudanças e das instalações de esgoto e hidrantes. Aqui é a viela, né? Então ela não
tem, assim, não passa carro aqui. Uhum. Isso aqui é só para manutenção mesmo. Quer dizer, agora nem é mais, entendeu? Mas como tá, a viela tá feita, tá vendo? Os hidrantes são todos postos assim, nos pontos mais estratégicos, né? Para tirar da frente lá da casa. Essa construção mais... Então, um detalhe. Tudo isso que você está vendo fora da parte de madeira é ajambramento, tá ligado? É assim... Espera que eu vou falar. Solta o dedo. Essa nova vila foi um conjunto de edificações planejados. Continha um arruamento regular, constituído por vias principais, secundárias e vielas sanitárias. Tal projeto, além de zelar pelas preocupações sanitárias, respeitou a topografia do local. Ali moravam funcionários da ferrovia que pagavam um aluguel simbólico pela moradia. As ruas principais e secundárias receberam nomes das autoridades que apoiaram a construção da ferrovia. Com a duplicação da linha ferroviária e o aumento das atividades em Paranapiacaba, uma nova estação foi construída e aberta ao embarque de passageiros em 1900. Era um edifício imponente, segundo as palavras do jornalista Ernesto Sona. Por volta de 1910, as casas da Vila Velha foram sendo reformadas e tornaram-se semelhantes às casas da Vila Nova. Com o surgimento de novas tecnologias, muitas funções perderam sua razão de ser, e ferroviários com mais de 30 anos de trabalho foram aposentados pela ferrovia. Desfazia-se assim boa parte da comunidade ferroviária que tinha em Paranapiacaba como sua residência. De gente da periferia daqui da região, de Mauá, de Santa Teresa, dessas cidades aqui do Rio Grande ABC. Como ficou vazio, né, quando a rede extinguiu, os funcionários não precisavam mais da casa, né? Então a maioria saiu. Só os que mexiam com comércio, com serviços, se estabeleceram. Até por conta da ferrovia, né? Alguns, aquela parte alta lá de cima que você vê que é toda inconformada, né? Ela não tem arquitetura planejada, foi feita no barranco. Ela foi construída quando aqui não tinha comércio. Foi depois, então, da... Foi depois dessa instalação aqui. A princípio era uma instalação provisória, só que como uma coisa cortou no corpo, na época do café, então teve muita demanda de funcionário. Daí eles foram construindo. Daí nós vamos passar lá, eu vou te mostrar a parte nova que chama Martin Smith. Que é uma vida mais urbanizada, tem viela sanitária e tal. Foi planejado para comportar os moradores. Movimentos feitos por ex-ferroviários, arquitetos, moradores do morro e funcionários públicos buscaram a salvaguarda desse patrimônio cultural. Um dos movimentos mais intensos culminou no tombamento, em 1987, caracterizando Paranapiacaba como bem cultural de interesse histórico, arquitetônico, urbanístico, ambiental e tecnológico. Tal tombamento compreende a Vila Velha, a Vila Nova e o pátio ferroviário. Em 2002, o IPAM fez o tombamento de Paranapiacaba a nível federal. Esse tombamento ocorreu porque, segundo o IPAM, Paranapiacaba mostra as condições de organização do trabalho e condições de vida de trabalhadores das grandes empresas no Brasil da Primeira República. Em 2003, o Condem Papasa tombou como patrimônio cultural municipal todas as áreas urbanas que compreendem Paranapiacaba. A estrada de ferro, na primeira metade do século XX, já não tinha o monopólio do transporte a Santos. Na década de 20, foi inaugurada a estrada de rodagem Caminho do Mar, e na década de 40, a Via Anchieta trouxe mais uma oportunidade para o meio de transporte, que iria se impor a partir de então o transporte rodoviário.
Apesar de algumas modificações visando a melhoria da qualidade do transporte ferroviário, ele perdeu seu espaço no cenário nacional. Em 1977, foi construída em concreto e tijolo aparente uma nova estação ferroviária que fosse mais moderna e funcional que a anterior, em ferro, alvenaria e madeira. Assim, a antiga estação ficou abandonada. Com o tempo, o sistema funicular da Serra Nova foi desativado, pondo fim às viagens de passageiros para Santos. Atualmente, a única linha de funcionamento é utilizada para transporte de carga. As modernizações implementadas no sistema ferroviário a partir dos anos 70 modificaram a relação que Paranapiacaba tinha com a sociedade. Ela não servia mais para aquilo que tinha sido criado, o sistema ferroviário. O sistema automatizado não necessitava de grandes números de ferroviários em Paranapiacaba. A Vila Martin Smith e a Vila Velha foram gradualmente sendo desocupadas, pois exigiam uma cara manutenção e os equipamentos ferroviários foram sendo retirados ou abandonados. A área começou a enfrentar um paulatino abandono. Em 2002, a Prefeitura de Santo André comprou a área em um movimento pela sobrevivência da história da vila, que hoje sobrevive do turismo. Então foi sendo construído à medida que as pessoas tinham necessidade, né? Porque, pô, antigamente as casas terminavam ali, bicho, e você não tinha mais nada. Aí chovia, como é que pendura a roupa, como é que, sabe aquele problema todo? Aí começaram a construir, tá vendo? Esse já tá mais arrumadinho, aquele amarelo ali. Mas todos os outros são anomalias. Inclusive esse, não, janela de alumínio, etc. Isso não existia. Muitos deles. Inclusive o meu lá, naquele espaço que vocês estavam ali também é uma anomalia. Só que como ele fica de fundo, então não afeta tanto o visual, não polui o visual do imóvel. A estação de Paranapiacaba guardava um dos símbolos da vila, o relógio, que ainda hoje está na estação nova. O relógio indicava as diversas atividades da vila, hora de início do turno, horários dos trens, horários de descanso, etc. Mesmo quando a densa neblina não permitia visualizar o ambiente do entorno, o som das badaladas do relógio estava presente, marcando as horas do dia e da noite. A força policial surge em 1897. Em 1893, a Escola Municipal, que já esteve em diferentes localidades. A construção do complexo hospitalar se deu graças a epidemias de febre amarela, gripe e tifo, que adoeciam os trabalhadores na época de sua construção. Por estímulo dos ingleses, em 1936, foi construída em madeira a sede da Sociedade Recreativa Laera da Serra, onde atualmente se concentram as atividades culturais e festivas da região, como é o caso da Convenção de Bruxas e Magos, que ocorre anualmente. O Lira Serrano, ele foi concebido para a diversão dos moradores. Então lá dentro dá para ver pela janela, mesas de bilhar, tinha jogos de mesa, os bailes de carnaval eram feitos aí, projeção de cinema. Espaço de eventos, assim, entretenimento. Isso. E hoje continua, inclusive para cursos, né? Quando tem curso voltado para a comunidade e tal, ou mesmo gente de fora. Tem um festival aí que é de miniatura de trem, como chama? Eu não sei, festival. Ferromodelismo. Ferromodelismo. Então é feito aí também. Aí vem muita gente de fora. Sei. E aí a vila mais ou menos pilota. Imagina. Porque são vários estandes, o pessoal. Né? E quando aqui não dá, usa aquele espaço do mercado lá embaixo. Sei. É bem legal. A prefeitura da vila se encontra em um edifício em alvenaria, com elementos em arte déco, onde já ficou a escola estadual. CEDARC, Centro de Documentação em Arquitetura e Urbanismo, abriga um acervo detalhado da arquitetura das casas, seus sistemas construtivos e analisa os principais elementos do planejamento urbano empregado na vila. No final do século XIX,
foi construída a igreja Nosso Senhor do Bom Jesus de Paranapiacaba, na parte alta, se tornando assim um ponto de referência. O núcleo Olho d'Água compunha um complexo sistema de coleta e reservação da água, que abastecia e ainda abastece a população de Paranapiacaba. A água que verte das várias nascentes é coletada por meio de canaletas, que possuem filtros para a retirada de impurezas e depois são armazenadas em reservatórios para distribuição e consumo. Do parque, se ele tem alguma importância para a cidade, alguma Total, recuperação? total. Não, recuperação, ele é natural. Ele é um sistema de caixa d'água que foi construído aí em 1870, 80, por aí, que abastece a vila. Então a nossa água é daqui. A água vem toda daí. É. Ela passa E aí é o essa conjunto de não, essa nascentes bruta, ou não? Mas ela passa por um tratamento lá em cima e daí é encanada. Mas é de um conjunto de nascentes ou é de uma nascente só essa água? Olha, deve ser de 2 nascentes ou 3 nascentes, porque tem outras vertentes pro lado de lá, tem outras nascentes do lado de lá, de onde vocês desceram do ônibus. Aham. Então, difícil de saber qual é. Eu realmente não tenho essa informação. Teria que ser o quê? Um biólogo? Talvez um geólogo. Na Vila Velha, a implantação urbana deu-se ao longo de um eixo principal, a Rua Direita. Desta rua, tinha-se acesso aos depósitos e armazéns da empresa. Apesar da falta de planejamento, a Vila Velha era uma varanda que permitia a visualização de todo o trabalho no pátio. Havia residências para ferroviários solteiros, casas geminadas de 2 e 4 para trabalhadores de linha, como mecânicos, foguistas, maquinistas, etc. Casas isoladas para chefes de estação e casas isoladas para engenheiros e funcionários graduados. A empresa ferroviária RFF SA organizou a construção de casas geminadas de 2 a 2 em alvenaria. Essas trouxeram o que havia de mais moderno em termos de higiene: sanitários acoplados, banheiras, azulejo hidráulico, facilitando a limpeza. As casas habitadas por engenheiros e suas famílias eram de alto padrão e avarandadas, construídas em madeira no tempo da São Paulo Railway, com plantas baixas individualizadas, em alvenaria no tempo da Rede Ferroviária Federal, com o mesmo padrão de plantas. Muitas sofreram reformas em vários momentos, principalmente com a chegada da RFF-SA. No entanto, havia uma residência que se destacava, o Castelinho, residência do engenheiro-chefe. Esta foi construída em um local estratégico, no alto da colina, onde se podia avistar todas as atividades no pátio e moradias do complexo ferroviário. Simbolizava-se ali a presença do poder da SP Railway. Com o tempo, a edificação deixou de ser moradia e passou a ser o escritório central da empresa de Paranapiacaba. A vigilância era grande e existente mesmo entre os funcionários. Nada nas casas podia ser aumentado ou reformado sem a permissão do órgão administrativo da empresa. Então, aqui morava o engenheiro Morda, que tomava conta da vila. A Igreja do Senhor Bom Jesus, ponto de referência dessa parte da vila, teve sua pedra fundamental lançada em 3 de fevereiro de 1884. Ao longo dos anos, ao redor da igreja, estabeleceu-se um núcleo urbano de características semelhantes às do sul da Europa, como moradias em encostas de elevação natural e maioria de suas ruas estreitas. As residências e casas comerciais faziam frente para o que havia de mais importante nesse lugar, o pátio ferroviário. Ali, na parte alta, residiam moradores que não necessariamente estavam envolvidos com o trabalho ferroviário, mas negociavam gêneros alimentícios provenientes de várias localidades, em especial Mogi das Cruzes. Fala que isso não é uma folga, isso aqui. Nossa,